Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um Joyce Responde, mais ou menos isso. Eu pedi algumas perguntas no meu Instagram, então se você ainda não me segue, me siga por lá, que daí você vai participar dos outros Joyce Responde aqui no canal, tá bom? Eu pedi perguntas relacionadas ao tema maternidade e ao tema gravidez na adolescência. Eu não vou selecionar, eu vou respondendo aqui, mas aí quando eu achar que tá bom de perguntas, aí eu paro, tá bom? Araújo_mi13. Flor, gostaria de saber qual está sendo o maior desafio agora que a aluna fez um aninho. A minha filha está quase fazendo o aninho e dizem que essa fase é bem desafiadora. Manda beijo. Um beijo. Não acho que tá difícil. Você acha, mãe? 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 Sumiu. Gente, assim, a aluna ainda não entrou naquela fase que é a adolescência, quando eles são pequenininhos, que é tipo as terrible two, alguma coisa assim, que é os terríveis 2 anos. Ela ainda não entrou nessa fase. Dizem que entra do 1 ano e 3 meses até os 2 anos, mais ou menos, entre essas fases. Mas pra mim ela tá de boa, tá bem desafiador por causa que ela mexe em tudo e às vezes não respeita, mas não porque eles são mal educados, e sim porque eles estão descobrindo as coisas. Então, tipo assim, ação e reação, sabe? Se eles fizerem aquilo, o que você vai fazer? Se eles fizerem aquilo, o que você vai fazer? Então, tem que ter muita paciência, mas ela não me dá aquele trabalhão, assim, de birra. Ah, não, dá sim. Mas, gente, eu não sei. Ela é um bebê muito calma, né, mãe? Mãe? Você acha a aluna calma pros outros bebês? Calma? É. Não. Eu acho que é porque eu tenho paciência pra lidar com isso, talvez por isso que eu não perceba. Mas ela faz as coisas que todas as crianças fazem, mas ela não é aquela criança tão, vamos dizer, mal educada, mas às vezes as crianças não são assim por falta de educação, tá, gente? As crianças... É temperamento, né? Depende muito do temperamento. Ayla Fátima 6. O que mais você sentiu falta depois de ficar grávida por ser tão nova? Beijos, adoro vocês. Um beijo, Tayla. Gente, eu não consigo lembrar, assim. Eu não sei se vocês estão perguntando depois da gravidez, tipo, até hoje, ou só na gravidez, só na parte da barriga. Mas, assim, falando em todo o decorrer, porque depois que eu fico grávida tem que ganhar o neném, né? Assim, sente falta da... liberdade, eu não sei se essa é a palavra, mas, tipo assim, se eu saio, eu tenho que sair com a aluna. É assim, se eu sair, eu tenho que sair com a aluna, eu não tenho pra onde correr. Tipo, hoje eu tô aqui na minha mãe, o Lucas tá cuidando dela, mas é porque eu precisava gravar esse vídeo aqui. Mas eu não tenho muita opção, tipo, ai, Lucas, cuida dela que eu vou gravar um vídeo, entendeu? Então, é mais isso, liberdade. Eu poder ficar deitada, por exemplo. Eu sinto muita falta de ficar deitada. Fazer serviço a hora que quer, porque não, tipo assim, se eles dormiram que a gente faz serviço, então é a hora deles. Eles que fazem a hora deles, a gente não tem muito horário pra descansar e nem fazer as coisas, não. Tô olhando pra cá, tem que olhar pra cá. Você teve medo em algum momento na gravidez? Vejo que tem muita crítica e tal sobre você não ter mais aquele tempo todo. Você acha que estão exagerando ou você concorda que a aluna tirou o tempo que você tinha antes? Quando vai chegando a hora de ganhar, a gente tem um pouco de medo na hora de ganhar, porque, né, gente, querendo ou não, parto é meio arriscado, né, gente? Porque pode ter hemorragia, pode ter várias coisas em questão de cirurgia também. E na parte, assim, do decorrer da gravidez, a gente vai pensando, né? Por exemplo, toda mãe eu acho que pensa isso, seu filho não vai nascer deficiente ou não. Isso é um pensamento que todo mundo pensa, não é preconceituoso, sabe? Mas acaba pensando, é inevitável. Eu tentei evitar pensar isso, mas é inevitável. E o medo também de não conseguir cuidar, mas eu acho que eu nunca tive esse medo assim tão forte. Eu acho que eu já pensei alguma vez ou outra, sabe? De como ia ser minha rotina depois que ela nascesse. E se eu acho que as pessoas estão exagerando em questão do meu tempo, não, elas não estão exagerando, porque eu realmente não tenho muito tempo. É questão de conciliar, às vezes eu consigo conciliar, às vezes eu não consigo. Então eu sou ser humano, tem dia que eu consigo fazer 1000 coisas, tem dia que eu não consigo fazer, tem dia que eu só quero, a hora que minha filha dormir, eu também quero dormir. E a gente... Principalmente figura pública é muito julgada por causa disso, porque a gente não pode ter vida, entendeu? Tipo assim, se a gente tem um canal no YouTube, a gente não pode parar pra descansar, tem que viver 24 horas em torno disso. Quando a aluna tá dormindo tem que gravar vídeo, quando a aluna tá dormindo tem que editar, e a casa vai ficando um lixo. É esses pensamentos de muitas pessoas, e não é bem assim.
Então é isso, o tempo que eu tinha antes, eu não tenho agora em absolutamente nada, não tem como nem comparar. Larissa Underline Cândido. O que você sentiu na hora que você viu que iria entrar na sala de parto? Como foi quando você caiu na realidade que tinha uma pessoinha dentro de você? Vem só o barulho! Quando eu entrei na sala de parto, eu não sei o que eu tava pensando, na verdade. Eu tava com dor, porque, eu não sei se você sabe, mas meu parto foi cesárea. Mas eu tinha induzido, não consegui, né, ter parto normal, tipo, não dilatou a tempo, porque já tava 24 horas, acabou estourado, e 24 horas é o termo, não, já tava 20 horas, 24 horas é o termo, então não arriscaram mais, e eu estava com 1 de dilatação quando eu fui pra cesárea, então vamos dizer que eu fiquei 5 horas de trabalho de parto, assim, que doía, sabe? E aí eu dilatei 1 centímetro, imagina quantas horas não iria, então a gente resolveu fazer cesárea. Quando eu fui pra sala de cesárea, a sala de cirurgia, né, eu tava com dor ainda, então nem sei o que eu tava pensando. Eu tava com medo de o Lucas não entrar, por causa que o Lucas era de menor, não estavam querendo deixar ele entrar. Então eu tava com medo de ter que ficar lá sozinha, e aí eu tremia muito, que a sala é muito gelada também. E aí quando você junta o nervosismo com o frio, aí, minha filha. A segunda pergunta que é, como foi quando você caiu na realidade em que tinha uma pessoa dentro de você? Eu não lembro, gente, dessas coisas assim muito detalhadas. Eu fiquei em choque, né? Eu fiquei assustada, mas eu fiquei muito feliz. Eu sempre falei nos meus vídeos que meu sonho era ser mãe, mas não que eu queria naquela hora. Mas eu fiquei feliz, porque não ia ser hipócrita se eu quisesse ser mãe só com 20 anos e ficasse triste se eu fosse mãe com 15, entendeu? Então eu fiquei feliz e fiquei muito feliz, na verdade, gente. Demorou pra cair a ficha. Demora muito pra cair a ficha, acho que de todo mundo. Eu acho que quando nasce ainda não caiu a ficha. Vai cair depois, tipo, agora caiu minha ficha. Underline Ayane. Qual foi a maior dificuldade pra você em ser mãe na adolescência? É bem difícil essas perguntas que vocês estão fazendo, sabia? Eu acho que talvez a maior dificuldade tenha sido não ser tratado como uma grávida normal, sabe? Porque muitas vezes, por exemplo, ai, você tá grávida, que legal, não, pra pessoas normais. Pra nós, é tipo assim, ai, você tá grávida, mas você tem 15 anos. É tipo isso, sabe? Como se não fosse um bebê normal, uma grávida normal, que vai gerar uma pessoa normal, pôr um filho no mundo normal, tipo... Como se tivesse alguma coisa que intervisse, assim, em questão da idade. No meu caso, eu não acho que a idade interviu no meu jeito de ser mãe. Eu acho que eu seria mãe do mesmo jeito que eu fosse com 20, com 30, entendeu? Eu acho, né? Não sei. Não tenho 30 ainda pra saber, mas... É a minha mentalidade, assim. Talvez eu podia ser mais madura mais pra frente, mas a Luna me fez ter maturidade mais cedo. Então, talvez, mesmo que ela viesse com 20, ela fazia eu ter a mesma maturidade. Eu penso assim. Mas é isso, eu vejo esse preconceito, assim, das pessoas. Que rola mesmo, mas não precisa falar, né, gente? Que eu acho bem feio, na verdade. O que passou na tua cabeça quando tu teve certeza que tava grávida? Julia Ambart. Deixa eu ler o resto. Óbvio que tu ama tua baby, ela é uma princesa, obrigada. Mas em algum momento tu já pensou, como eu estaria agora se eu não tivesse ela? E tu se prende de fazer algumas coisas que tu queria muito por causa dela? Sim, gente. Sim, tipo assim, em vários momentos eu pensei como seria se eu não tivesse ela. Eu acho que, não por eu ser mãe nova, mas eu acho que qualquer mãe pensaria isso. Como que seria se eu não tivesse ela? Ainda mais pessoas que não planejaram, como eu, né? Então, às vezes eu já pensei, seria talvez muito diferente, mas talvez eu não teria a felicidade que eu tenho hoje, ou não teria as coisas que eu tenho hoje. Por exemplo, vocês, porque se eu não ficasse grávida aos 15 anos, eu não teria talvez um canal assim grande como eu tenho, né? Porque foi isso que bombou meu canal na época. Então eu agradeço muito a ela, vocês também, mas eu acho que eu não teria nem metade disso que eu tenho. E se ela me atrapalha, me prende em fazer algumas coisas, com certeza, gente, filho prende, assim, a maioria das coisas que a gente quer fazer. Tem coisas que a gente não sente falta, e tem coisas que a gente vai aprendendo a não sentir falta. Lógico que na minha idade, por exemplo, eu queria ir numa festa, eu queria sair com o Lucas sozinha, que é bem difícil hoje em dia. Mas eu não ligo muito pra isso, assim, em termos, sabe? Mas que a gente pense que filho prende, prende.
Vitória.Oliveira. A Baby com certeza foi um presente de Deus, mas com tudo que você já viveu até hoje, depois que ela nasceu, Joyce, você acha que ela poderia ter vindo depois ou ela ter vindo agora te mudou e te ensinou a ser outra pessoa? Eu acho que os dois, gente, eu penso assim, ela poderia ter vindo depois, entendeu? Até porque não foi planejado, meio hipócrita eu falar assim que ela poderia ter vindo agora e tal. Ela poderia ter vindo depois, talvez, mas talvez assim, igual eu falei, não teria vocês, eu não teria muita coisa do que eu tenho hoje e ela com certeza me ensinou a ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente do que eu era, com certeza, assim, sem margem de dúvida. Mas às vezes eu penso assim, ela poderia ter vindo depois, poderia, mas se ela tivesse vindo depois, eu não seria metade do que eu sou hoje, não teria metade do que eu tenho hoje. Amanda F. Bocai, alguma coisa assim. Primeira palavra da Luna. Eu lembro muito de quando ela engatinhava ainda, ela saía gritando, vovó, vovó. Não era bem nítido assim, mas ela gritava, vovó. Hoje ainda a gente tá tentando ensinar ela a falar vovó. Ai, mãe, eu vou dar na cara do Vinícius, mãe. Assim, mas palavra nítida mesmo, assim, ela nunca falou nítida, né? Papai, mamãe, vovó. Não, vovó igual eu falei pra vocês, mas era uma coisa que não era assim, nítida. Mas sempre quando a gente falava, chama a vovó, vovó, ela fazia vovó, entendeu? Ela imitava. Então, pra mim, eu acho que essa foi a primeira palavra dela. Mas ela pede água, que é a, só fala a. Mas ela também só pede se ela vê um copo na frente dela, sabe? Tipo assim, se ela tiver com sede, ela não consegue pedir sem ver o copo na frente dela. Eu percebi isso ontem. Mas ela fala mamá, que é mamá. Eu acho que isso que é o mais nítido que ela fala até hoje, mamá. Mas não é tipo... É mamá que fala, né? Peito. É, mamá. Enfim, mamá, ela fala, eu acho que mais nítido até hoje, assim. Que ela fala 24 horas por dia. O que você se arrepende de ter acostumado a Luna a fazer e agora que fazer ela parar? Quer fazer ela parar e não consegue. Eu acho que dormir no peito é uma coisa assim que vem lá do recém-nascido. Eu não sei quem que é mãe de recém-nascido ou quem foi mãe de recém-nascido, sabe que antes era assim, eles dormiam no peito e é super normal o bebê recém-nascido dormir no peito. Só que acostuma, gente, a gente não se dá conta, sabe? Então, eu tinha acostumado ela a dormir na cama também, que era um erro muito grande, que eu também me arrependia. Mas eu consegui tirar ela da minha cama. O problema é que ela acorda muitas vezes na noite pra mamar sem necessidade. E eu tento muito tirar ela todos os dias, quase, mas aí o cansaço me vence, porque ela grita demais, ela chora demais. E mesmo que eu fique 40 minutos lá, assim, ouvindo os gritos, tem hora que o corpo da gente não aguenta. Tipo, a gente se irrita também, entendeu? Não é por causa que... Não sou perfeita também, né, gente? Não me tenham como mãe perfeita, que eu não sou. E também eu me arrependo de ter dado doce pra ela, essas coisas. Mas fazer o quê, né? Também me arrependo, mas não é uma coisa que eu... É inevitável dela fazer. Se eu não quiser dar doce pra ela, se ninguém come doce perto dela, ninguém quiser dar doce pra ela, não dá, entendeu? Ela fica pedindo doce, entendeu? Então é uma coisa meio... nossa mesmo, um erro nosso frequentemente. Não é uma coisa que eu acostumei e hoje ela vem com esse costume. Acho que deu pra entender, né? Morena_já. Um beijo. Qual foi sua maior dificuldade depois que a Luna nasceu? Eu acho que minha maior dificuldade, eu ainda tenho essa dificuldade até hoje, é conciliar o canal com a Luna. E hoje em dia eu também trabalho com o Instagram. Antigamente eu não trabalhava com o Instagram, tipo... Eu tinha o Instagram, mas era... Porque o Instagram nunca tem todo mundo aqui no Instagram, né? Mas eu comecei a trabalhar agora. Então, sempre foi difícil conciliar os vídeos no canal com a Luna. E muitas pessoas não entendem isso até hoje. O que eu acho também bem feio, bem falta de abrir a mente. Porque eu acho que essas pessoas são mais as pessoas que não têm filho. E aí eu acho mais feio ainda da parte das pessoas que têm filho e julga. Porque, né, é bem fácil sentar e assistir. Mas sentar, gravar, editar não é fácil. Darlene Lima. Joyce, o que fazem com uma aluna que você não gosta? Tipo, sua mãe ou alguém da família deixam ela fazer alguma coisa que você não deixaria? Se eu não gosto, eu geralmente falo. Se é alguma coisa de comer que eu não queira que dá mesmo, eu falo, assim, tipo, Coca-Cola, refrigerante, eu não deixo dar nem a pau. E aí, então, eu falo mesmo, mas tem coisas assim que eu já dei, tipo, um doce... Eu não gosto que seja uma pessoa que dê, a não ser eu. Mas aí, geralmente, quando eles trazem, então eu deixo. Mas
eu prefiro quando eu dou, porque daí eu sei a quantidade que ela comeu e tal, mas eu deixo. Então eles não fazem muita coisa do que eu não faria, não gosto, não. Só não gosto também que bate, porque eu não bato, então ninguém vai bater na minha filha, porque eu não bato, então ninguém tem que bater. Então isso daí também, se acabar acontecendo, eu vou falar, mas não acontece.